Bom, então vamos começar a analisar um pouquinho a relação do solo com a questão do equilíbrio ambiental. Então, falar um pouquinho sobre erosão. O que é erosão? Conjunto de processos naturais que o processo erosivo é um processo de desgaste de determinada paisagem sob a ação de agentes da natureza. Erosão e equilíbrio ambiental, e eu desenhei aqui para vocês um perfil de relevo, para primeiro a gente pensar um pouquinho qual é a influência do relevo na formação do solo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nessa forma de relevo, nesta forma de relevo a gente tem aqui uma possibilidade de formação de solo muito maior do que aqui, por exemplo. Por que aqui a gente tem uma possibilidade de formação de solo maior? Porque essa superfície fica muito mais exposta à água, que vai conseguir desgastar e infiltrar. Nessa encosta mais íngreme, a água acaba escoando superficialmente, não acumula, dificultando a sua infiltração. E aí, já que a gente está falando disso, a gente pode analisar um pouquinho o impacto que o desmatamento vai ter sobre a formação e a conservação desse solo. A gente tem aqui uma encosta com a vegetação de mata sobre ela. A gente tem aqui as árvores, tem aqui as raízes dessas árvores. Quando a chuva cai, ela vai escoar por uma vertente e por essa vertente por essa vertente que apresenta vegetação. Essa água que escoa pela vertente que tem vegetação, ela vai infiltrar lentamente através do caminho que as raízes percorrem no solo. O que significa que o volume de água que escoa superficialmente, ele diminui na medida em que parte infiltra seguindo o caminho das raízes. Fora isso, esse solo, ele não fica tão encharcado porque essas raízes tiram a água desse solo e essa vegetação acaba realizando um processo de evaporação ou evapotranspiração, que é a evaporação da água que as plantas transpiram, diminuindo a quantidade de água que está no solo e, consequentemente, diminuindo a possibilidade desse solo ficar encharcado. Quando a gente vem e desmata essa encosta, a gente retira as raízes que tinham nessa encosta. Quando a gente retira as raízes que existem nessa encosta, a água vai descer e vai escoar superficialmente, não tendo os troncos que diminuíam a força desse escoamento superficial, não tendo as raízes que favoreciam a infiltração da água e diminuíam esse escoamento superficial, e não temos também aquele processo de evaporação por parte da água que as plantas transpiravam. Consequentemente, isso aqui, esse escoamento superficial, ele se torna muito maior. Esse escoamento superficial maior, com mais força, acaba carregando o solo junto com ele, acaba levando ao desmoronamento dessas encostas. É muito comum em algumas áreas urbanas, onde você tem topografia muito acentuada, quer dizer, o relevo de encostas muito íngremes, as pessoas desmatarem encostas e construírem residências, o que agrava muito esse processo de perda de solo ou de erosão da encosta. Por quê? Quando você desmata, você já diminui a infiltração, diminui a evaporação e aumenta o escoamento superficial. Então, você tem mais água a descer encosta abaixo. Quando você constrói nessa encosta, você impermeabiliza ainda mais esse solo. O que significa impermeabilizar? Quando você constrói os seus alicerces e bota o chão da sua casa, a água não infiltra ali. Zero, não infiltra nada. Com isso, esse escoamento ele é ainda maior. E aí você tem essa água descendo com toda a força e carregando aquelas construções que ficam no meio do caminho. Ok? Então, por isso a importância de se preservar a vegetação de encostas, diminuir esse escoamento através da infiltração que essa vegetação possibilita.